Olá, irmãos, queridos amigos que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Estamos aqui para mais uma reflexão diária. E hoje eu vou ler capítulo 1 de 1 João 1, e vamos ver o que o apóstolo de Deus, de Cristo, fala aos nossos corações. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Querido Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos mais uma vez por esse dia que o Senhor nos dá, Senhor. Te agradecemos pelo dom da vida que o Senhor nos deu e por tudo que o Senhor tem feito ao longo de nossa vida, Senhor. Obrigado porque nós sentimos a Tua poderosa mão na nossa vida a cada dia, e obrigado pela salvação em Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Em nome dele que nós choramos, te agradecendo. Amém, Senhor. Essa epístola, ela é uma epístola universal, ela não foi uma carta escrita direcionada a uma igreja específica, mas a todos os crentes, todos aqueles que seguiam a Jesus naqueles tempos, em todos os locais. Porque havia um grande problema no primeiro século, quando essa carta foi escrita, foi por volta do ano 95 da era cristã, que existiam muitos que eram da igreja, se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, mas continuaram exercendo influência na vida da igreja com algumas heresias. E uma das heresias dizia que Jesus, o Jesus histórico, não era o Cristo de Deus, não era o Filho de Deus. Quer dizer que existia um pensamento, que eram os gnósticos, que dizia que o Cristo, que era Deus, ele incorporou em Jesus no batismo e deixou o Jesus na crucificação. Quer dizer, é como se fossem duas pessoas distintas, Jesus e o Cristo, porque Jesus é aquele que nasceu de Maria, aquele que é histórico, e o Cristo é o título, é o ungido de Deus, o Messias, aquele que vem da parte de Deus. Só que nós sabemos que a Bíblia mostra o tempo todo, e até João fala isso lá no Evangelho de João, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro fala isso lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta o que vocês falam que eu sou? E Pedro então faz aquela declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então João tinha essa preocupação com a igreja naqueles tempos, de refutar essas heresias que faziam com que as pessoas pudessem se afastar do Evangelho, se afastar de Deus. Então essa carta ela foi escrita para manter no coração daqueles cristãos daquela época que a certeza da salvação, a confiança em Cristo,
e também saber que isso trazia uma responsabilidade de caminhar de acordo com a vontade de Deus. Porque não é pelo fato de nós sermos salvos, termos a certeza da salvação, que nós podemos relaxar e viver uma vida do jeito que nós queremos. Então ele fala, ó, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Olha só, ele está dizendo, a experiência que nós tivemos com o verbo da vida. Tudo aquilo que nós passamos, aquilo que nós vimos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pudemos tocar em Jesus. E quando ele fala o verbo da vida, lembra lá de João, no Evangelho de João, fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, falando aí de Jesus Cristo. Então ele está falando, nós tivemos essa experiência de estar com Cristo, de apalpar Cristo, de ver Cristo, de tocar nele, de conviver com ele. Né? E ele fala, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, quer dizer, ele fala lá do início da criação, quando ele fala que o que era desde o princípio, e agora ele vem falar que vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Quer dizer, Deus se manifestou ao homem através de Jesus. Ele se fez carne, ele se fez homem, veio e habitou entre nós. Então, o que Pedro está falando aqui é isso. Nós tivemos a experiência, nós temos a experiência de conviver com Cristo, de conviver com o Deus vivo. E é isso que nós estamos transmitindo para vocês. E no verso 3 ele fala, e o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, existe a necessidade de nós estarmos em comunhão uns com os outros. Nós não podemos crer que uma pessoa pode ser cristã, pode ser uma nova criatura diante de Cristo pela ação de Jesus na sua vida e ela viver afastada da igreja, ela viver afastada de outros irmãos, porque ela vai se enfraquecer. Então por isso que ele fala, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, mantenha a comunhão, quer dizer, já tenha comunhão, mantenha essa comunhão para que a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas por vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Quer dizer, nós só temos a nossa alegria completa quando nós temos comunhão com os irmãos e temos comunhão com Deus. Aqui João, mais à frente, fala também que como eu posso dizer que amo a Deus se eu não consigo amar o meu irmão? Como eu amo a um Deus que eu não vejo, que eu acredito nele pela fé, se eu não consigo amar meu irmão a quem eu vejo, a quem tem os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, que tem as mesmas características que eu, como é que eu posso não amar uma pessoa que é semelhante a mim e dizer que ama a Deus que eu não vejo? Então ele fala isso, né? Estas coisas que vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, porque se nós tivermos comunhão com o nosso irmão, se nós estivermos vivendo em harmonia com o nosso irmão, nós teremos uma alegria completa, uma satisfação de vida completa. Aí nessa convivência nós vamos ter atrito, vamos ter divergência, vamos discordar de algumas coisas, mas o nosso objetivo principal é buscarmos fazer sempre a vontade de Deus, estarmos em comunhão debaixo da vontade de Deus. E ele continua, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas. Ora, quando a gente fala em luz ela serve para revelar as coisas. Quando a gente está em um ambiente escuro, que não tem iluminação nenhuma, a partir do momento que nós acendemos uma luz, a primeira coisa que acontece é que tudo fica visível aos nossos olhos. Nós podemos enxergar tudo que está ao alcance daquela luz. Então a luz, ela se revela e ela revela aquilo que está ao seu alcance. Então aqui quando ele fala, a mensagem que da parte dele temos é que Deus é luz, quer dizer, Deus ele se revela ao ser humano. Deus ele se mostra ao ser humano. Deus se mostrou ao homem na Bíblia, quando os homens escreveram a Bíblia revelando a Deus, e na pessoa de Jesus Cristo, onde puderam ver
o Deus encarnado vivendo entre nós. Então ele fala, Deus é luz e não há nela treva nenhuma. Não existe falha, não existe erro, não existe pecado. A moral de Deus, ela é perfeita, não existe problema nenhum em Deus. E se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, se nós falamos que temos comunhão com Deus, temos comunhão com a luz e vivemos fazendo as coisas erradas, pecando, mentindo, vivendo dissolutamente, vivendo em iniquidade, nós somos mentirosos. Aquele que fala que é de Deus e não pratica a vontade de Deus, ele é mentiroso. Ele pode conhecer a palavra de Deus, ele pode conhecer Deus, ele pode saber tudo da Bíblia, mas se ele não pratica a palavra de Deus, ele é mentiroso. Por quê? Porque Deus não está agindo na vida dele. Porque isso pode ser um sintoma de que Jesus Cristo não entrou e não habita a vida dele. Que o Espírito Santo não está agindo na vida dele. Então, por isso que ele fala aqui, ó, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui João não está falando que nós somos seres perfeitos porque estamos vivendo na luz. Ele fala que aqui está dizendo que existe em alguns momentos que nós podemos cair, que nós vamos cair, isso é próprio do ser humano. Mas ele fala que Jesus nos purifica de todo pecado. Então ele dá sempre a alternativa, a saída para que quando nós pecarmos, nós possamos voltar para Deus a partir do momento que nós nos arrependemos do nosso pecado. Porque nós já nos tornamos uma nova criatura em Cristo. Então Jesus, o Cristo, Filho de Deus. Que o Jesus histórico é o Cristo Filho de Deus, e não existe divisão nisso. Então ele faz com que nós voltemos para Deus, ele purifica de todo pecado. E por que ele fez isso? Por que ele tem condição de fazer isso? Porque ele pagou por esses pecados lá na cruz. Ele pagou pelos meus pecados, ele pagou pelos seus pecados lá na cruz do Calvário e ressuscitou. Então ele tem condição de purificar do pecado por isso, porque ele conseguiu, ele é o único que pôde fazer tudo aquilo que poderia ser feito para nos livrar do pecado, da consequência do pecado, que é a morte física e morte espiritual. E o verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Não tem como nós negarmos a nossa natureza pecaminosa. Nós temos sim que lutarmos dia a dia contra o pecado, buscarmos sempre fazer a vontade de Deus, saber o que Deus quer para a nossa vida e nos submetermos a Ele. Mas se eu falo que eu não peco, se eu falo que eu não, pelo fato de aceitar Jesus Cristo, eu não tenho mais uma vida de pecado, eu estou fazendo mentiroso. Eu estou sendo mentiroso. O verso 9 ele fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que ele fala que ele é fiel e justo? Ele é fiel porque ele é fiel à sua própria palavra. Deus é fiel a ele mesmo. Ele mantém aquilo que ele diz. As promessas de Deus ele sempre cumpre. Ele nunca falha. E ele é justo. Por quê? Porque ele imputa a nós a graça que veio através de Jesus Cristo. Ele coloca sobre nós a graça que foi alcançada por Jesus na cruz. Então ele estende a nós esse perdão por causa disso. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que injustiça? A injustiça que nós praticamos quando pecamos. Aquilo que nós fazemos que é errado contra Deus. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então existe essa necessidade de nós querermos fazer sempre a vontade de Deus, andarmos na luz, estarmos na luz, porque isso é uma característica do homem de Deus, aquele que foi alcançado por Jesus. Então não adianta eu querer ser melhor, eu querer ser um religioso, ser uma pessoa que tem uma boa reputação, mas se no meu dia a dia, no meu íntimo, no momento em que eu estou sozinho com Deus, eu faço aquelas coisas que desagradam a Deus. Eu lembro quando eu servia ao exército,
E existe uma coisa que eles falavam, que existe a disciplina consciente. O que é disciplina consciente? Disciplina consciente é o comportamento que a pessoa tem quando não tem ninguém vigiando. Então, eu me policio o tempo todo, eu tomo cuidado com a minha conduta o tempo todo, independente de quem esteja comigo. Se eu estiver sozinho ou acompanhado, a minha conduta vai ser sempre aquela ali. Então, eu fazer a vontade de Deus, eu estar me submetendo à vontade de Deus, estar andando na luz, é eu buscar sempre fazer a vontade de Deus, eu estar sempre com os meus pensamentos limpos, buscando me santificar, porque Deus fala, sede santo porque eu sou santo, quer dizer, ser separado para Deus, porque Deus é santo, que Ele não tem pecado, Ele não tem falha, Ele não tem erro, então nós podemos fazer isso. E uma coisa que eu gostaria de falar também é que a luz, ela serve, né, como Deus fala que Deus é luz, Ele se revela e Ele também mostra aquilo, a luz ela mostra aquilo que tem no caminho que pode atrapalhar a nossa caminhada. Quando nós estamos num local escuro, numa rua, se não tiver nenhuma iluminação, e se nós acendemos uma lanterna, essa lanterna vai servir para que nós possamos ver o que tem no caminho, aquilo que nós devemos nos desviar para não nos machucarmos, para não atrapalhar a nossa caminhada, e essa luz é isso. Então, Jesus é a nossa luz, Jesus é aquilo que mostra o que tem no caminho que nós devemos tirar do caminho, que nós devemos evitar, para que não atrapalhe a nossa comunhão com Deus. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. E quem está em Jesus não vive em trevas. Quem está em Jesus não vive em pecado. Pode até pecar em alguns momentos, mas imediatamente vai se voltar para estar de novo em comunhão com Deus. Deus, Ele tem sempre o melhor para nós. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Que Deus a tanto nos abençoe, que Deus nos oriente e nos guarde em todos os momentos. Amém.